trabalho com a pintura tradicional, que é o óleo sobre tela. Tenho como temática os brinquedos, principalmente as bonecas, para propor uma reflexão a respeito do corpo hoje. Venho pensando, assim como a pintura sempre pensou o corpo, ela vem desdobrando alguns tipos de pensamento e colocando em xeque ou até mesmo contra algumas lógicas. Por exemplo, o cristianismo, a lógica bíblica que trata o corpo, ou melhor, define o corpo como templo do Espírito Santo, e a ciência, em contraposição, que chama o corpo hoje de matéria-prima manipulável. Então eu gosto de colocar isso em evidência e gostaria que as pessoas pensassem nisso, quero que elas tenham isso em mente. Tanto a imagem como o corpo em si. Pensar o corpo. Então, o território da pintura é o tempo. É uma colagem de diferentes épocas, de diferentes períodos dos meus trabalhos. Eles têm em comum o fato de contarem com a efemeridade do tempo para se completarem. Eles precisam conviver com o ambiente deles por um certo período de tempo e absorver essas informações do ambiente, do dia a dia, de cada dia que nós passamos nesse planeta e tal. E isso eu acho que é incorporado na materialidade dele como forma de esboços do tempo, assim, de marcas que um dia de chuva pode ter feito. É como se fosse a entropia agindo na vida da matéria. O meu território, na pintura, eu acho que ele se representa basicamente pela forma com que eu construo esse cenário que funde natureza, animais, esses personagens icônicos, que faz parte da nossa formação, do nosso entendimento das coisas, e com o advento de novas técnicas, ciência e tudo mais, religião, esse contato acabou se perdendo. E na pintura eu busco explorar justamente esse hiato, esse homem que renegou a condição dele de animal e encara a natureza como se fosse algo a ser superado. Tem duas coisas que eu gostaria de falar sobre a minha pesquisa com pintura. Uma delas é que eu trabalho com imagens, e são imagens de um contexto comum a todos nós que vivemos em cidades grandes. Mas isso não gera uma pintura naturalista ou realista ou figurativa até. Isso muito porque a outra coisa que eu trabalho, uma outra coisa que é importante dizer é que eu trabalho muito com as questões do fazer pintura mesmo. Então eu vou sobrepondo as camadas, não com a intenção de formar uma única figura final, mas de ir sobrepondo camadas com esse acúmulo, com esse excesso de imagens. Então, cada camada é uma imagem diferente que vai se acumulando na pintura. Então, de certa forma, isso tem a ver com as questões mais básicas da pintura, do fazer a pintura, das cores de figura, de fundo, de tudo isso. Eu busco reproduzir um território imaginário, icônico, do espaço que sondo através das minhas experimentações intuitivas, e busco concretizar isso na minha pintura por meio de ícones que são fortes para mim, que reverberam na minha realidade. Eu busco as referências cotidianas, as fantasias avassaladoras que ficam na minha mente e que talvez estão espalhadas pela minha rotina. Então é um mergulho insondável para buscar concretizar uma imaginação e o que é de sagrado nisso, no irrepresentável, para trazer esse meu mundo para uma realidade lúdica da pintura. Eu busco retratar fragmentos da memória, mas são fragmentos infantis que refletem um pouco
um terror, ao mesmo tempo uma doçura. É muito importante para mim ter várias referências, não só do imaginário, como fotográficas também, as fotos antigas, eu pesquiso muito, até da internet mesmo, não tem esse problema, mas o resultado, assim, final é muito imprevisível, porque durante o processo, o quadro mesmo, a pintura mesmo pede o que ela vai querer. Então eu posso fazer quantos estudos eu quiser, mas eu sei que na hora de pintar vou ter outras interferências, outras coisas que vão se acrescentar no meio. Exploro 3 linguagens bem claras para mim dentro do que é a arte, né? A pintura, a fotografia e a performance. Na minha pintura sempre tem sentimentos de drama, de sofrimento, tal, na história da família também. E para mim o sofrimento ou a dor é como se fosse um sentimento barroco. O barroco tinha essa coisa de exagero, de essa exaltação dos sentimentos, né? E um pouco meu trabalho tem a ver com isso, com esse preencher o espaço, às vezes não deixar num vazio, porque para mim a dor é como isso, é como algo que preenche absolutamente, que não deixa espaço, às vezes nem para respirar, né? Então não quer dizer que minha pintura não respire, eu gosto que ela mostre sentimento barroco, mas ao mesmo tempo quero que ela respire também, porque eu preciso respirar também com ela, né? Mas ao mesmo tempo elas passam sempre essas coisas de angústia, de sofrimento, de medo, todas essas coisas que o ser humano tem e que não sabe às vezes como expressar. Eu estou buscando uma coisa conceitual dentro da pintura, né? Assim, não é de hoje aquele discurso de que a pintura é algo mental, né? E vários outros artistas, como o Magritte, que eu até homenageei nessa exposição, buscavam explorar um conceito dentro do trabalho, com mais peso até do que a própria técnica, o estilo, etc. Estou tentando trazer isso, mas de uma maneira mais explícita. Então, tento criar um trabalho que eu chamo de pintura, embora eu não pinte, justamente para construir o trabalho na cabeça do espectador, de modo que ele busque essa coisa, esse lado mental que tem na pintura, por conta própria. Então eu ofereço, na verdade, referências através do meu trabalho. E eu tento deixar ele o mais vazio, o mais enxuto possível, para justamente deixar o máximo possível para o espectador explorar dentro dele mesmo, né? E não exatamente tirar do trabalho, né, em si. Então eu chamo de pintura, mas na verdade é um trabalho até que não tem. Eu evito ao máximo pintar. Então eu me contenho nisso para justamente explorar esse outro lado. Eu acredito que a minha pintura esteja ligada a uma pintura contemporânea, em que não se coloca em um só meio, mas que faz uma mescla de vários processos. Ou seja, eu começo tirando fotografias do nu feminino e depois imprimo sobre papel e pinto por cima. Essa pintura, ela tem um contraste entre a fotografia, porque a pintura se faz de um modo abstrato, onde existe uma descarga maior de sentimentos e composição, e a fotografia trabalha mais o lado técnico e figurativo. E essas obras acabam sendo, na verdade, diários visuais meus, em que eu faço um diálogo entre sexualidade, e aí sexualidade se entende entre relações íntimas, mas também com o mundo exterior, não é só partes do sexo, como ao ver o mundo, assim, com o meu corpo. Até queria colocar aqui que eu sempre fui contra a curadoria, porque eu acho que essa seleção, né, é uma coisa assim muito... sempre é muito subjetivo. Mas no caso lá da Escola de Belas Artes, que eu dou aula, nas aulas de Pintura 4, eu acho que ela define muito bem um espaço dos pintores, né, que estão preocupados na pintura dentro da contemporaneidade. Então, o que a gente tem hoje em questão é saber qual é esse território nosso, né, qual é esse espaço, quais são os limites da pintura. E eu acho que esses alunos, que hoje também já são artistas também, né, porque muitos já estão formados, eles estão pensando esse território, né? Então eu acho que essa safra diz respeito a esses artistas que estão pensando, né, a pintura de uma forma muito mais abrangente.
É importante dessa retomada nas exposições, né, dos eventos aqui no Calouste Gulbenkian, pelo fato de aqui ter sido um espaço, em outras épocas, de palco, né, de grandes exposições, de artistas que hoje estão no mercado, que hoje estão desenvolvendo o seu trabalho profissional, e mostra retoma essa vocação, né? E o Calouste abre as portas para jovens artistas que estão em busca de um espaço para mostrar os seus trabalhos. Então é bastante importante essa retomada, e fazer isso com a parceria da Escola de Belas Artes é melhor ainda, porque é um espaço, é uma escola que fez parte da minha vida, foi onde eu me formei, onde eu construí amigos e pela qual eu tenho um carinho enorme. Então, o Que Safra é Essa? Eu penso ser uma marca para futuras exposições.